Bom, então, prosseguindo no estudo do livro de Atos, página 104 do nosso livro, o item 3.10.4, Paulo e Festo. Bom, vamos começar até lendo o texto aí do nosso livro, né? Que diz: quando Festo substitui Félix, o sumo sacerdote se apressa a iniciar a acusação contra Paulo. Festo oferece a Paulo ser julgado em Jerusalém pelo sumo sacerdote, o que Paulo rejeita, pois sabia que eles planejavam matá-lo. Paulo recorre a César. Bom, esse Festo, eu comento aí, ele governou a Judéia de 60 a 62 depois de Cristo. Quando Festo morreu, a Judéia ficou sem governador por 5 meses. Nesse período, o rei Herodes Agripa II fez mudanças no sacerdote de Israel, estabelecendo como sumo sacerdote homens da sua confiança. Ou seja, antes o sumo sacerdote era de confiança do político X, que era o governador, né? Tá bom? Nesse momento, Festo. Mas depois, aí Herodes coloca alguém da confiança dele lá, para vocês verem como era mesmo um cargo político. E eu coloco aí também no livro o comentário de Flávio Joséfo, né, que ele diz: morrendo Festo, Nero deu o governo da Judéia a Albino e o rei Agripa tirou o sumo sacerdócio de José para dá-lo a Anano. Então, Anano, ele era da seita dos saduceus, ele era filho. É porque esse Anano aqui, na tradução da CPAD, é o mesmo Anás, é o mesmo nome Anás dos evangelhos. Então, esse aqui era o Anás filho, e o outro era o Anás pai, o sumo sacerdote que é citado nos dias do Novo Testamento. Ok? Então esse daqui era o filho daquela família de sacerdotes que estava influenciando Israel nesse período, que eram saduceus, ou seja, não acreditavam na integridade das escrituras. Então, por aí já sabemos que não eram verdadeiramente seguidores do judaísmo. Bom, o comentário prossegue ainda no livro, né? Perseguiu os cristãos mandando matar Tiago, irmão de Jesus, condenando-o ao apedrejamento. Então, existe até mais de uma maneira como ele foi morto, né? Então eu vou citar aí primeiro Flávio Joséfo, coloquei aí no livro, que diz: olha, Anano, um dos de que nós falamos agora, era homem ousado e empreendedor da seita dos saduceus, que, como dissemos, são os mais severos de todos os judeus e os mais rigorosos nos julgamentos. No julgamento, porque normalmente eles condenavam as pessoas, né? Tá bom? Não era rigor de seguir as escrituras com rigor, não era isso não. Ele aproveitou o tempo da morte de Festo e Albino ainda não tinha chegado para reunir um conselho diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros. Acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Esse ato desagradou muito a todos os habitantes de Jerusalém, que eram piedosos e tinham verdadeiro amor pela observância de nossas leis. Mandaram secretamente pedir ao rei Agripa que ordenasse a Anano nada mais fazer de semelhante, pois o que ele fizera não se podia desculpar. Alguns deles foram à presença de Albino, que então tinha partido de Alexandria, para informá-lo do que se havia passado e dizer-lhe que Anano não podia nem devia ter reunido aquele conselho sem sua licença. Ele aceitou essas desculpas e escreveu a Anano encolerizado, ameaçando-o mandar castigá-lo. Agripa, vendo-o tão irritado, tirou-lhe o sumo sacerdócio, que exercera somente durante 4 meses, e a deu a Jesus, filho de Daneu. Então veja como o sacerdócio
era a troca política, né? E aqui é mais um exemplo. Esse homem aqui, ele é filho daquele Anás que participou do julgamento de Jesus, tá bom? E cunhado de Caifás, porque Caifás se casou com a filha de Anás. Tá bom? Então, ele queria mesmo era matar algum dos cristãos. E nós não sabemos se Tiago tinha os debates que o apóstolo Paulo tinha com eles, porque nos debates, ou mesmo a escrita, né, que o apóstolo Paulo fez da carta aos Romanos, já tinha sido escrito nesse período, o apóstolo Paulo era muito claro que o Israel tinha sido cortado da comunhão com Deus. Já Tiago, por exemplo, quando você abre, vou abrir aqui, se você quiser abrir, Tiago, na sua epístola, que já tinha sido escrita também nesse período, mas ela até começa assim, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Ele escreveu para israelitas. Escreveu para, vamos dizer, israelitas que teriam aceitado Jesus como Salvador, claro, né? Mas para israelitas cristãos. Ele, por isso, usa essa mensagem. Já o apóstolo Paulo, dos escritos dele, o apóstolo Paulo é muito direto em dizer que, profeticamente, Israel tinha sido cortado da comunhão com Deus. E essa, então, era a questão que eu sempre digo para vocês, né, que com certeza era o gerador de ódio, né? Bom, aqui também cabe, Flávio Joséfo fez essa citação, né? E aqui cabe também falar de Eusébio de Cesareia, que ele diz como que Tiago foi morto, né? Ele diz, houve 2 Tiagos, um o justo, que foi lançado do pináculo do templo e morto a golpes com um bastão, e o outro o que foi decapitado. Também Paulo menciona Tiago o justo, quando escreve, outro apóstolo não vi além de Tiago, o irmão do Senhor. Ok? Bom, eu separei aqui para vocês mais um exemplo de violência, né, como eles faziam. Eu citei para vocês o exemplo que eles sequestravam parentes, né, dos sacerdotes. Então, todo esse período nós estamos vendo que realmente era um período extremamente ruim. Israel estava realmente cortado, como disse o apóstolo Paulo, porque os sacerdotes, porque imagine, você interceder diante de Deus pelo povo e estar com esse sentimento, pensar que esse homem que faria, nesse período ainda existia sacrifício, nesse período ainda existia o dia do perdão, o Yom Kippur. Quem é que entraria lá no Santo dos Santos para interceder diante de Deus pela nação? Eram esses sumos sacerdotes. Homens que nós estamos vendo pela história que Flávio Joséfo relata, eles pegavam até em armas. O próprio Flávio Joséfo, ele é contemporâneo o homem que escreve, ele talvez estivesse entre esses sacerdotes, porque ele mesmo era sacerdote. Flávio Joséfo era da família dos sacerdotes. Então talvez ele estivesse participando de todo esse julgamento. Certamente ele tomava conhecimento. Então sabia que realmente a perversão era grande. Mas também o próprio Flávio Joséfo, ele chegou a guerrear contra Roma. Na revolta do ano 66, 68, que vai culminar com a destruição de Jerusalém no ano 70, Flávio Joséfo faz parte dos revoltosos. Os sacerdotes lutavam. E por que os sacerdotes lutavam? Porque os macabeus, eles foram uma família de sacerdotes que eles conseguiram livrar Israel da influência da religião grega. Tá bom?
ok? Eu vou resumir essa história para vocês. Os Macabeus, aqui nós estamos próximo do ano 60, né, da era cristã. Os Macabeus viveram cerca de 200 anos antes de Cristo. 260 anos, 250 anos antes desse momento que nós estamos estudando. E lá a religião grega estava influenciando muito, exigindo que fosse sacrificado um porco no altar de Israel, exigindo que no altar do Deus de Israel fosse feito também sacrifício a Júpiter, né? Que lá entre os gregos, era chamado de Zeus. Então, fazendo essas exigências, e o sumo sacerdote, teve uma família de sumo sacerdote, uma família de sacerdotes, melhor dizendo, que não aceitou, matou o enviado do imperador grego, e aí iniciou a revolta dos Macabeus, que acabou realmente exército contra exército, porque os gregos queriam acabar com o culto de Israel. E eles fizeram o quê? Eles conseguiram livrar os israelitas. Então o sentimento dos judeus agora, 250 anos depois, é o mesmo. O sentimento é o mesmo. Se nós lutarmos, Deus vai nos dar vitória também. E junto com isso, 250 anos antes, né? E contando as histórias do Antigo Testamento também, por isso eles vão iniciar essas revoltas, porque eles vão dizer, não, se nós lutarmos, Deus luta conosco, e nós vencemos os romanos. Só que Deus não lutou com eles. É a única explicação para eles terem perdido essas guerras. O judeu sincero, ele tem que pensar nisso. Por que Deus não lutou com eles? Porque eles estavam andando de maneira totalmente errada. E nesses erros, entre esses erros, está matar o Messias e fazer perseguições como essas aqui que nós estamos vendo, ele perseguindo Paulo, né? Bom. Pois bem, então, lemos esse trecho aí do nosso livro, na página 104. Agora vamos ao texto da Bíblia. Vamos ao texto da Bíblia. Vamos ler esse texto de Atos, capítulo 25, a partir do versículo 1, que diz: Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram. Então, veja, aqui falando, né? O sumo sacerdote e os principais, como eu disse para vocês, talvez Flávio Joséfo estivesse aí. Então, Flávio Joséfo, ele relata como era a vida desses sacerdotes, essa vida política. O versículo 3: pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Ou seja, eles queriam, agora com a mudança de governador, tudo permite que ele venha até Jerusalém, mas no caminho eles iriam matar Paulo. E depois ele ia dizer que não, isso aí foi coisa essas sedições malucas que fazem aí, não? Mas eles queriam matar Paulo no caminho. Versículo 4: Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós tem poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. E chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Ou seja, eram mentira mesmo, porque eles estavam realmente sentindo o judaísmo ameaçado. E, lembrando, estamos no ano 60, em 10 anos se comprova o que o apóstolo Paulo pregava, o que Jesus tinha pregado, o que os cristãos pregavam, né? Versículo 8: Mas ele, em sua defesa, disse: Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse:
queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Mas Paulo disse, estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, como tu muito bem sabes? Provavelmente o apóstolo Paulo está dizendo, você sabe que esses indivíduos são os mentirosos, eles inventam acusações mesmo, né? Eram políticos corruptos, No Brasil hoje, nós estamos vendo isso, né? Homens que seriam pastores, mas que na verdade são políticos e são políticos corruptos. A melhor coisa é ficar longe da política. Não é fácil o homem estar lá e conseguir se manter íntegro. Não estou dizendo que isso aconteceu com todos, né? Mas já teve caso aí que nós vimos do indivíduo ainda fazer a vergonha de pedir propina em forma de Bíblias. É o problema do mundo político. Então, versículo 11, né? Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Ele, como cidadão romano, né? Ele tinha esse direito. Versículo 12. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, apelaste para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. Bom, então veja, quem é esse Agripa? Na história, se você for pesquisar, ele é chamado de Agripa II. Ele é filho daquele Agripa I, tá bom? Que havia morrido comido de bicho. E eles são descendentes dos Macabeus. O caso do rei Agripa, ele é diferente entre os Herodes, porque, por exemplo, o Herodes avô, né, que é chamado de Herodes o Grande, ele era só um edomita, ele era só um descendente de Esaú. Tá bom? Mas ele, para ganhar legitimidade em Israel, ele se casou com uma mulher que era descendente dos Macabeus, porque os Macabeus tinham direito ao trono de Israel, já que eles chegaram a se colocar como reis. Eles eram reis, sacerdotes e governadores, tá bom? Então eles chegaram a atuar como reis e sacerdotes ao mesmo tempo. Então Herodes, o chamado Grande, que tentou matar Jesus quando Jesus nasceu, ele se casou, tá bom, com uma mulher da família dos Macabeus. E esse Agripa I era filho daquele casamento, e logo o Agripa I ele tinha sangue israelita, e o Agripa II também. Ou seja, esses homens eles poderiam de alguma maneira reivindicar o trono de Israel. Herodes ele não era aceito porque ele não era israelita, e também eles exigiam que fosse descendente de Davi. Então, esse Agripa II ele não era descendente de Davi, mas ele era descendente da família dos Macabeus. E os Macabeus tinham assentado no trono, então por isso ele poderia reivindicar como descendente dos Macabeus. Tá bom? Então, esse rei Agripa, então, ele quer conhecer Paulo, né? Bom, o versículo 14, nesse momento, lembre-se, o imperador era o louco do Nero, né? Versículo 14. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, ou seja, ao rei Agripa II, né? Dizendo, um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, a respeito de quem os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. Né? A eles respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Como eu disse para vocês, a lei romana, ela
é considerada na história, né, assim, uma lei exemplar, ok? É considerado uma lei exemplar. Por isso, o mundo jurídico hoje segue a lei romana, né? Então, veja, está acusando, os acusadores têm que estar aqui, né? Versículo 17, Atos 25, 17. De sorte que, chegando eles aqui juntos, no dia seguinte, sem fazer dilação, ou seja, sem demora alguma, né? Assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem. Acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Ou seja, de sedição mesmo, dele ser um desses matadores, esses violentos. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus, defunto, que Paulo afirmava viver. Bom, esse tema já vai interessar, né, aos Herodes, né? Já vai interessar aos Herodes, porque, no caso, Herodes Agripa certamente conhecia a história de como e por que o seu pai morreu, conhecia a história do seu avô que tentou matar aquele Jesus, não? Conhecia todas essas histórias, né? Versículo 20. Estando eu perplexo acerca da inquisição dessa causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas. Mas, apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardasse até que o envie a César, né? Augusto era um imperador, né? Que também era chamado de César, que nesse período era Nero. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu ouvir também esse homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. Né? Por quê? Porque os Herodes, nós sabemos disso até do Herodes o Grande, irmãos. Eles, para agradar os judeus e ser reconhecido como reis, eles estudavam até a lei judaica, as profecias judaicas. Herodes se dizia, né, que adotou o judaísmo. O pai de Herodes, eles perderam a guerra para os judeus, e aí o pai de Herodes foi obrigado a se tornar, seguir o judaísmo, né? Uma péssima atitude dos macabeus. E aí Herodes também se dizia seguidor do judaísmo, mas era tudo mentira, na verdade, né? Eles continuavam seguindo a religião pagã deles. Então ele diz que o ouviria. Versículo 23. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandato de Festo. E Festo disse: Rei Agripa e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas, achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviá-lo. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso, perante vós, o trouxe. Principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogado, tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Então, veja, essa parte começa no capítulo 27 e vai prosseguir pelo capítulo 28. Tá bom? Pois bem, agora no nosso livro, na página 106, é o item 3.10.5. Paulo perante Agripa. Eu fiz um comentário aí. Paulo se defende perante o rei Agripa e conta toda a sua vida e como se converteu a Jesus. Agripa diz que poderia soltá-lo, mas como ele havia apelado a César, ele não poderia. É interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo,
podemos dizer que ele evangeliza, ele tenta ganhar o rei Agripa para Jesus, tanto que o rei Agripa vai falar isso, né? Bom, ele não se converteu na história, mas isso seria terrível para os judeus. Vejam que os judeus estão lutando para, vamos dizer, manter o judaísmo vivo. E estão lutando contra Paulo, que diz que o judaísmo foi cortado da comunhão com Deus. Lembrando, o apóstolo Paulo já tinha escrito a carta aos Romanos. Então eles estão lutando contra Paulo por conta disso. Já pensou se o rei Agripa aceitasse Jesus como Salvador? Mas vamos ler então esse texto. Mantenha a sua Bíblia aí aberta então em Atos agora, capítulo 26, versículo 1. Depois Agripa disse a Paulo: permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Bom, vocês verão que o apóstolo Paulo ele demonstra um certo respeito pelo rei Agripa. E vamos considerar, ele de fato ele tinha sangue israelita. Apesar de ser um Herodes, ele tinha sangue israelita. E isso, né, para os judeus era muito significativo. Para os israelitas, em geral, era muito significativo. Os ex-judeus aqui, descrevendo toda a nação, né? Então, era muito significativo para eles. Então, ele demonstra realmente um certo respeito. E aquele caso, o cristão, ele quer converter todos. Então, ele quer converter todos. E se ele se convertesse, seria, claro, algo importantíssimo para o cristianismo nesse momento, né? O versículo 3. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. Então, veja, como eu disse para vocês, eles estudavam a lei de Israel. Então ele está dizendo, olha, tu tens conhecimento de todos os costumes e questões entre os judeus. As questões proféticas, né, de leis, de profecia, eles estudavam as escrituras. Então, os Herodes estudavam nas escolas de rabinos para parecer que eles tinham se convertido ao judaísmo. Será que Paulo conhecia, tá bom? Ele, porque, vamos dizer, quando Paulo aceitou Jesus, acredita-se que isso foi lá perto do ano 30, 32, né? Que Paulo aceitou Jesus. Ele era muito criança. Segundo a história, ele nasceu no ano 27. Então, ele teria 5 anos de idade, 6 anos de idade. Bom, mas será que ele, de alguma maneira, nesse período, Paulo já era conhecido, tá bom? Lá da escola de Gamaliel, e talvez ele se conhecesse de lá, mesmo ele como criança ainda, né? Pode ser. Mas pela tradição, o apóstolo Paulo sabia, como nós sabemos hoje pela história, que os Herodes estudavam na escola dos rabinos. Eles estudavam para poder aprender a lei, para dizer, não, nós somos seguidores do judaísmo, porque eles queriam até ser reconhecidos como Messias. Herodes o Grande queria isso, né? Tá bom? Pois bem, prosseguindo, o versículo 4. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Ou seja, se você consultar, e provavelmente o rei Agripa, ele já sabia dessa história, né? Já sabia de como o apóstolo Paulo, como os cristãos estavam sendo tratados pelos judeus e como estavam sendo perseguidos pelos judeus e como havia desentendimento entre eles, mas principalmente sabia até questões ligadas ao julgamento de Jesus, que ele deve, em contato com seu pai, ele deve ter tomado conhecimento disso, né? Versículo 5. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu.
E isso era significativo para alguém que se dizia seguidor do judaísmo. Eles sabiam que os fariseus eram aqueles que se destacavam no estudo das Escrituras, no ensino, né? No estudo e no ensino das Escrituras. Okay? Os sacerdotes, eles se dedicavam mais ao culto, às orações, às intercessões. Porém, quem estava normalmente ensinando nas sinagogas ou até no templo, e era a pessoa que tinha o maior poder de julgamento no sinédrio, era os fariseus, porque eles eram os maiores conhecedores da lei, os maiores conhecedores das Escrituras. Ok? É o que a história comprova, né? Versículo 6, Atos capítulo 26, versículo 6. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Bom, se Félix acreditava, se Agripa II acreditava de alguma maneira, né, nas Escrituras, pode ser que ele acreditava, porque, como eu digo para vocês também, nos povos antigos eles acreditavam em todos os deuses. Será que era a fé pura de Israel? Mas pode ser que ele acreditasse, tá ok? Versículo 7, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Ele falou aqui nossas 12 tribos, né? Parece que ele coloca Agripa como ele deveria ser considerado, como um israelita, né? Como um israelita. Versículo 8. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscita os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E, havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está falando com um político, rei, né, que ele conhecia bem como era a política desses sacerdotes, e ele está dizendo, olha, eu vivi essa ilegalidade com eles. Esses homens não são corretos no julgamento deles, porque aquela matança era ilegal. Os próprios judeus tinham dado testemunho diante de Pilatos que eles não tinham autorização para matar. Mas Saulo de Tarso, melhor dizendo, recebeu uma ordem por baixo dos panos dos sacerdotes para matar os cristãos. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu participei de ilegalidade junto com eles. E eles, as acusações deles, eu sei como funcionam. O versículo 11. Castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Então, blasfemar porque... ele fala blasfemar contra o nome de Jesus, né? Diga que Jesus é maldito, né? Para que a pessoa, de alguma maneira, demonstre realmente que ela estaria voltando ao judaísmo. Porque, às vezes, na hora da tortura, alguma pessoa, não, então tá bom, eu volto ao judaísmo. Mas, e alguma das coisas, então você tem que amaldiçoar o nome de Jesus. E alguns não conseguiam fazer isso. Então, era uma das maneiras que eles usavam. Os romanos também usavam isso. Na perseguição que virá depois, os romanos, entre as exigências para os cristãos ficarem vivos, tinha a exigência de cultuar, né, os deuses romanos, sacrificar aqueles deuses romanos, comer das coisas sacrificadas, queimar as escrituras sagradas que estavam em forma de pergaminhos na época e amaldiçoar o nome de Jesus. Então, Saulo de Tarso está contando que ele usava isso. Mas, principalmente, né, participei de todas essas ilegalidades com ele, né?
Versículo 12. E sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes. Olha aí, olha. Ou seja, o rei sabia que os judeus não podiam dar essa ordem para matar. Versículo 13. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Bom, se ele tinha algum tipo de fé, então, para os judeus, né, para aqueles que tinham algum tipo de fé, na fé judaica, falar em Deus aparecer era algo assim muito forte. Praticamente todos eles gostariam de ter essa experiência, porque no Antigo Testamento Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés, Deus falou com Davi, Deus falou com Salomão. Então Deus falou com tantas pessoas, Deus falou com Elias, né? Como muitos exemplos. Então, para eles, né, se Deus aparecer e falar alguma coisa, então uma aparição, eles chamavam de teofania. Até hoje se estuda na teologia, né, a teofania de Deus. Então isso para eles era algo marcante. Então, o versículo 14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Bom, eu falei para vocês o que eram os aguilhões, né? Eram como um bastão que eles usavam uma ponta de ferro, usavam uma ponta de ferro para fazer com que o gado caminhasse mais rapidamente e na direção certa. É como um cavalo que tem aquelas esporas que eles usam um ferro, né, na bota, que aí bate com aquelas esporas, aí o cavalo corre, né? Então aquilo ali era para poder fazer o boi andar. E quer dizer, recalcitrar é agir contra, né? Ou como dar um murro na ponta de um aguilhão, dar um murro na ponta de faca. Na prática poderia ser isso, né? Ou simbolizando o animal, né? Significa, ó, Deus quer te dar uma direção, tá bom? Como o homem que guia, né, o animal que puxa o arado, e ele tem que usar esse aguilhão às vezes, né, é para você poder andar de maneira certa na direção certa. Poderia ser esse o simbolismo, né? Então você não deve reagir. O animal não reagia. Quando ele fazia aquilo, o animal não reagia contra o homem, né, que dava aquela espetada com o aguilhão. O animal então andava. Era o que ele fazia. Então é como se ele está dizendo o mesmo para aqui Saulo de Tarso. O versículo 15. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ou seja, ele está falando o seguinte: olha, os Herodes, que você conhece a história deles, né, que tentou matar aquele Jesus, né, quando nasceu, aquela matança, toda essa história dos Herodes, e o que você ouve falar de Herodes Antipas, né, que participou do julgamento de Jesus. Aquele Jesus ressuscitou mesmo, ele apareceu para mim. Então, é isso que ele está dizendo. Certamente eram histórias conhecidas de Agripa, né? Versículo 16. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ou seja, ele dizendo o que Jesus falou para ele. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Bom, se Agripa estudou, tudo indica que estudou, ele sabia o que significava a pregação de Paulo, dizendo que os judeus não receberam essa mensagem e Deus então enviou a mensagem de salvação para os gentios. Isso significava uma substituição de Israel como representante de Deus aqui na terra. Ele com certeza estudou
a religião judaica, a profecia judaica, então ele sabia desse significado. Versículo 18: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, viu o que ele falou aqui? Visão celestial, porque o termo visão, vocês sabem que era muito comum também de todos os que estudavam as Escrituras, porque profetas como Isaías, Zacarias, era muito comum eles terem visões. Okay? Então ele está dizendo, né? Jesus ressuscitou e ele apareceu para mim, eu vi. E aí, quer dizer, o que ele está defendendo é que esse Jesus é realmente o Messias dos judeus. Versículo 20. Então, Paulo diz, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Vamos colocar aquelas hipóteses que eu falei para vocês. Saulo de Tarso poderia ser a pessoa que Gamaliel estava preparando para ser o seu substituto e que ele, com cerca de 30 anos naquele período da morte de Jesus, ele teria cerca de 33 anos, ele atuava talvez até como professor e talvez Félix, um menino de 6, 7 anos de idade, estivesse lá entre os meninos estudando. E talvez Agripa fosse um menino de 6, 7 anos e estivesse lá estudando. E talvez Agripa tenha ouvido a fama de Paulo. Estamos colocando hipóteses, como eu disse para vocês, talvez Saulo de Tarso seja aquele discípulo de Gamaliel que é citado nos textos judaicos, tá bom? Um especial texto chamado Talmud, falando de um menino que estava sendo preparado porque ele era realmente um grande sábio. Então, talvez Paulo fosse conhecido dele. Com certeza, Paulo era conhecido do filho de Gamaliel, que no momento estava lá sentado como principal dos fariseus. Tá ok? Então, é significativo o apóstolo Paulo trazer essa mensagem para ele, né? Então, versículo 20, anunciei até os gentios que se emendasse e se convertesse a Deus. O versículo 21, por causa disto os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram matar-me. Ou seja, essa é a questão. A questão é que eu tenho uma interpretação diferente sobre as Escrituras. E como eu disse, falando de um grande mestre, talvez o maior discípulo de Gamaliel, então o apóstolo Paulo era uma autoridade maior do que o filho de Gamaliel, que estava sentado no trono como príncipe dos fariseus, que tinha esse título, né? Ele era chamado de Nasce. Tá bom? O apóstolo Paulo sabia mais das Escrituras do que ele. E esse, então, era um problema. Quer dizer, que vamos dizer, tem um homem que consegue provar que pelas Escrituras do Antigo Testamento realmente nós vamos passar um período de dificuldade e Jerusalém será destruída, né? Mas Daniel tinha profetizado que Jerusalém seria destruída. Okay? Daniel tinha profetizado, está lá em Daniel capítulo 9, versículos 26 e 27. Então, essa profecia existia. E quem acredita na integridade das Escrituras, como Paulo acreditava, então defendia essa destruição, né? Atos 26, versículo 22. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Ou seja, a interpretação que eu trago para você é diferente da que Gamaliel pregava
e o que o filho de Gamaliel prega agora entre os fariseus. E talvez isso interesse a Agripa, né? Ao rei Agripa, Herodes Agripa. Versículo 23. Isto é, que o Cristo devia padecer. Tá bom? O Messias, uma pausa aqui para explicar a vocês, o que ele está dizendo é, o Messias, ele não vem como alguém que vem para derrotar os romanos. Não, essa interpretação está errada. Essa é talvez a questão principal, né, que o apóstolo Paulo apresenta, que os judeus não aceitam de jeito nenhum. Eles continuam pregando que em breve Israel iria dominar toda a situação. Roma iria cair, Israel iria dominar toda a situação. E eu digo para vocês, se Israel tivesse ficado, vamos dizer, sem revoltas, resistindo apenas na base da religião, eles já teriam se tornado, claro, os dominadores do mundo. Se seguisse a sequência natural das coisas, porque Roma viria a cair, e Jerusalém, se ela continuasse crescendo e se desenvolvendo, ela iria ultrapassar, vamos dizer, até a cidade de Roma. Hoje ela seria a cidade número 1 do mundo, tá bom? Seguindo o curso natural. O problema é que Jerusalém e Israel, eles têm um inimigo espiritual, que é Satanás. Então a coisa para eles não corre normal como corre para as outras nações. É como comparar hoje um cristão que está numa empresa junto com 10 ímpios. Aqueles 10 ímpios lá, Satanás não está nem preocupado com aqueles 10 ímpios. Então, se puder até fazer eles prosperarem, ótimo. Né? Se de alguma maneira for prejudicar o cristão, Satanás ele quer prejudicar esse cristão. Ele tem um ódio contra todos aqueles que recebem a verdade de Deus. Então, aqui quando diz que o Cristo devia padecer, esse é um tema que Herodes Agripa II vai, vamos dizer, considerar então estranho, né? Porque é diferente do que ele teria aprendido como um menino que estuda a religião judaica. E sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Então Jesus, que foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, ele devia anunciar essa luz a este povo e aos gentios. O versículo 24. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Então o governador Festo está ali também presente. Por que ele disse que as muitas letras faziam Paulo delirar? Como eu disse para vocês, certamente a forma como Paulo se pronunciava, se ele está falando aqui em grego com eles, ou em latim, a forma que for, certamente não era aramaico, né? Porém, muito provavelmente eles conheciam a fama de Paulo nos debates e colocando aquela possibilidade que eu falei para vocês. Paulo era um menino prodígio em Israel, Saulo de Tarsos era um menino prodígio em Israel naquele momento, e o melhor aluno de Gamaliel, e que ele estava numa situação que nem o filho de Gamaliel estaria conseguindo contradizer o que Paulo dizia. Porque vamos considerar, se você chegar para um judeu hoje, olha aqui para a profecia de Daniel, capítulo 9, tá bom? Versículo 24 a 27. Aqui diz, olha, que Jerusalém seria destruída, né? E o templo seria destruído, que Jerusalém seria destruída, né? E que chegaria um momento em que Israel faria aliança com um príncipe mau. Então, vamos dizer, por essa profecia, nós podemos dizer que, vamos dizer, realmente se cumpriu a palavra de Deus. Se cumpriu a palavra de Deus. E, vamos dizer, o apóstolo Paulo falando isso para o mestre lá da casa dos Gamaliel, que é o filho de Gamaliel,
ele é chamado de Simão ben Gamaliel, Simão filho de Gamaliel é o nome dele, né? E ele não tinha como contra-argumentar, ok? Ele não tinha como contra-argumentar. Então, eu, por exemplo, vou ler aqui para vocês, Daniel capítulo 9, versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Então, olha, ele diz que o Messias deveria morrer. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Olha, está profetizado que Jerusalém será destruído, o santuário será destruído. Isso está na profecia. Então, se sentasse o apóstolo Paulo e sentasse o filho de Gamaliel, não existe um relato que eles tenham sentado para debater, mas eu mostrei para vocês relatos do apóstolo Paulo debatendo por toda a Turquia, na Grécia, Macedônia, em diversas regiões, em diversas cidades, ele debatendo com os judeus nas sinagogas. Então as escrituras diziam que o Messias tinha que morrer. Mas por que eles interpretavam diferente? Porque eles não concebiam essa possibilidade do Messias vir para morrer, que esse seria o método de salvar a humanidade. Eles acreditavam que o Messias, como descendente de Davi, vinha para lutar e pronto, assim dar fim a tudo, né? Ok? Então, provavelmente a razão que Festo também tem ouvido falar desse homem, né? E saber que ele realmente era uma pessoa de uma grande formação. Talvez o grande sábio daquele período era ele. Talvez não, vou afirmar, o grande sábio daquele período era o apóstolo Paulo, que, claro, ele interpretou as escrituras de forma correta, então ele é o grande sábio. Ele é o grande sábio. Versículo 25. Mas Paulo então ele disse, não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. São juízo, né? Eu estou são, eu não estou delirando, né? Porque o rei diante de quem falo com ousadia sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Então o apóstolo Paulo está dizendo, né? O rei conhece também desse assunto, e o rei provavelmente mais até do que Festo, porque, como eu disse, o rei ele era considerado descendente dos israelitas, então ele tinha um certo direito ao trono. Tinha um certo direito ao trono por conta dos macabeus, né? Versículo 27. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Então, por que o apóstolo Paulo está falando que os Herodes, está dizendo que esse Herodes Agripa acreditava, né? Ele conhece alguma coisa de Agripa. E, por via de regra, os Herodes se diziam crentes nos profetas. Mas, como eu disse para vocês, pode ser que esse rei tenha sido um aluno, se é que o apóstolo Paulo atuou na escola de Gamaliel, aquela hipótese que eu coloquei para vocês. Pode ser que ele fosse um aluno de Saulo de Tarso, né? Bom, e, como eu disse, por via de regra, os Herodes acreditavam nos profetas, acreditavam nas escrituras. Bom, lembrando que nós estamos no ano 60, né? Estamos no ano 60. E Jesus morreu no ano 29. Eram 31 anos já que tinham se passado. Vamos colocar em número redondo 30 anos. Eu falei para vocês que acredita-se que Saulo de Tarso tenha se convertido a Jesus, ao cristianismo, com cerca de 30, 33 anos. Então, isso sendo verdade, o apóstolo Paulo já era aqui um senhor, então, de 63 anos de idade. Um ano mais velho do que eu, hein? Pois bem, prosseguindo na leitura, o versículo 28. E disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão?
Ou seja, você está querendo me converter? Não era impossível, né? Não era impossível. E como eu disse para vocês, seria um impacto tremendo na religião judaica se o representante político de Roma aceitasse Jesus como Salvador, né? O versículo 29, e disse Paulo, prouver a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Ou seja, eu quero que todos se convertam, que todos conheçam essa verdade. E como eu disse, Paulo era uma autoridade realmente ali diante, naquele período, porque ele o que ele cita na carta aos Romanos, ele cita sobre Israel. Nós vamos para o Antigo Testamento. Quem acredita na integridade do Antigo Testamento tem que acreditar que realmente o Messias deveria ser morto, porque ele é o Cordeiro de Deus, e tem que acreditar que Jerusalém seria destruída, que o templo seria destruído. Isso estava profetizado por Daniel. Jesus repetiu e isso se cumpriu. Então, se nós conseguirmos dialogar com um judeu hoje e apresentarmos esses números, então nós vemos que o judeu sincero, ele deve olhar com carinho para essa questão e concluir que realmente Jesus Cristo é o Messias. Esse e outros temas, né? Então, esse e outros temas. Versículo 31. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo, este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo, bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. Mas se solta ele ali também, o apóstolo Paulo não podia nem ser solto ali, eles estavam em Cesareia, né? O apóstolo Paulo não podia nem ser solto ali, porque eles já estavam com tudo tramado para matá-lo. Porque, como eu disse para vocês, eles faziam violência até entre eles, famílias de sacerdotes, porque estavam envolvidos com a política de Roma e envolvidos também com a política dos Herodes, né?